Olá, olá, como estão? Eu sou Eduardo Marques, sou professor de Geografia e venho falar um pouquinho sobre a globalização e a economia mundial. A ideia central desse vídeo é contextualizar, definir, fazer uma breve interpretação do que seja a globalização, dos processos, da história, das etapas. Então a gente vai fazer aqui uma discussão breve, mas bastante objetiva. Venha comigo, vamos em prol da divulgação científica. Vamos lá, sem mais delongas. A globalização ou mundialização? Esta é uma grande questão. Alguns autores acabam definindo de forma variada o que seria cada termo desse, mas de forma mais geral nós podemos entender que existe um processo de integração mundial. A globalização, de forma mais geral, ou de forma mais simples, seria esse processo de aproximação entre os lugares. E as aproximações, elas dependem do avanço das técnicas. O avanço das técnicas, ela permite com que o grau de aproximação, o grau de interação, ela possa ocorrer de forma mais intensa. Ela se intensificou nas últimas décadas, principalmente no desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas, de técnicas que tinham como objetivo central atender a uma demanda, atender a um consumo, atender ao capital, certo? Ao capital externo. E nós sabemos que essa intensificação ela se deu principalmente na Revolução Industrial no século XVIII, certo? Então essa intensificação ela se dá na esfera econômica. Essa globalização, ela na verdade, ela pode ser entendida como um fenômeno que marca esse processo de intensificação, em que os seus efeitos atingem principalmente a parte social, a parte cultural, a parte do comportamento das sociedades, as características das sociedades, em que há um processo de negação da característica local perante a influência global. Mas isso é uma realidade em que os pobres estão submetidos às intervenções dos ricos, porque a globalização ela também pode ser caracterizada pela presença do sistema capitalista de produção. E o sistema capitalista pode ser definida e pode ser caracterizada como essa necessidade de produzir para o mercado externo, essa necessidade de expandir a produção para outras frentes, para outras terras, essa necessidade de explorar novas terras a fim de ter lucro, a fim de atender a uma demanda, a um consumo cada vez maior. E o capitalismo, ele na verdade supera um sistema político-econômico que estava em vigor na Europa, que era o feudalismo. Então o capitalismo, ele está sim relativo à globalização. Essa globalização, que é um fenômeno histórico e que passa por profundas mudanças, ela pode ser definida como um processo de expansão, de exploração de novas terras além do oceano, E ela tem como base a liberalização das economias dos países. Esse processo de liberalização das economias
está sim relacionado a um processo ainda mais aprofundado de interação entre os países, em que você tem o papel do Estado como um papel mais reduzido, ou um papel menos presente na ideia das intervenções, na ideia de como organizador principal da política do território, certo? Então, o que a gente vê é que a liberalização das economias dos países faz com que o processo de privatização esteja cada vez mais acelerado, sobretudo nos países pobres. Nos países pobres, esse processo ele é ainda mais claro e nocivo, porque o Estado ele passa a transferir as suas obrigações para a iniciativa privada, como é o caso da privatização da água, da energia, da educação, da saúde, né? E isso faz com que um país ele tenha um Estado menos presente, um Estado mais fraco, né? E uma iniciativa privada com um poder ainda maior de decisão, né, política, certo? Então a mundialização é o que nós podemos definir como troca econômica. Então a mundialização está relacionada a uma troca econômica ou comercial na escala mundial, onde há circulação de capital, de tecnologia, de pessoas. Então a mundialização ela acontece primeiro em que há de modo inicial uma troca econômica e aprofunda-se com uma troca social a globalização. Então a globalização ela é consequência da mundialização. Não é possível ter globalização se não houver mundialização, porque a globalização ela interfere no social, ela interfere de forma ainda mais clara, mais profunda nos costumes, na religião, nas crenças da sociedade, né? A etapa da globalização ela tem como início as grandes navegações. É nesse momento, no século XV, em que ocorreu, né, essa interação de exploração, de colonização, né, de domínio de terras, na verdade de exploração de terras, né, porque o processo de domínio ele vem após a colonização, porque o domínio ele pode ser definido como um imperialismo, e o imperialismo ele já é definido como uma nova forma de redefinir as fronteiras, as divisas, os limites, né, das metrópoles sobre as colônias, certo? Então a colonização ela inicia o capitalismo, né? Essa colonização, esse capitalismo comercial se dá pela exploração para atender às demandas, urgências das metrópoles, né? E claro, o que você vai ter? Você vai ter a exploração de produtos, né, que na Europa são valorizados pelo fato de serem escassos ou de serem inexistentes, como foi o caso do pau-brasil e como foi o caso do açúcar, da cana-de-açúcar, né? Então, daí se inicia os primeiros processos de globalização. Essa globalização, claro, a gente pode definir como uma globalização perversa, injusta, que nasce perversa, em que as colônias, pelo fato de não serem estados, nações, estão submetidas à exploração do colonizador, à exploração da metrópole,
As metrópoles europeias, como elas se desenvolveram como Estado-nações, e o Estado-nação tem como característica a ideia da domínio e do território, certo? A América como um todo, formado por povos originários que não tinham um senso de defesa do território pelo fato de não serem Estados-nações, acabaram sendo exploradas e dominadas. Continuando, nós podemos observar que na Revolução Industrial, no século XVIII, ocorre o grande impulso à globalização. E esse impulso acelera a produção, acelera a distribuição, na ideia de lucratividade das empresas. E aí, claro que a Revolução Industrial também aprofunda as desigualdades, porque aqueles que não tinham máquinas acabavam sucumbindo às, vamos chamar assim, aqueles que têm, né, máquinas. Então você tem aqui o processo, né, em que o Milton Santos vai chamar de meio técnico e que supera o natural. O meio técnico, ele supera o natural, e o desenvolvimento das técnicas permite ali a existência desse meio técnico científico formacional. Então Milton Santos ele vai falar dessa periodização do meio geográfico em 3 etapas, em que as sociedades, aliás, a relação entre as sociedades e a natureza é, em todos os lugares habitados, a da substituição de um meio natural por um meio artificializado. Por exemplo, o meio natural ele é compreendido através da invenção de máquinas, ou seja, de técnicas simples, que ocorreu bem antes, né? E nessa etapa os objetos eram feitos pelos homens, havia mais a presença do trabalho artesanal. Os sistemas técnicos eram formados por objetos culturais, limitados às suas especificidades, né, independente da natureza, certo? E aí você atinge o meio técnico, científico, formacional a partir do avanço da ciência, da tecnologia, da informação, né, a partir da exigência maior do mercado de trabalho, da diminuição do tempo de descanso dos trabalhadores, né? Quer dizer, o ser humano ele começa a ter pouco tempo, pouco espaço, em uma vida cada vez mais urbana e menos rural. Esse avanço vai causar também a especialização do trabalho, né? Altera as relações entre as pessoas, existe uma maior fluidez das redes e flexibilidade dos regulamentos, certo? Quer dizer, o meio técnico ele acaba caracterizando o que nós temos dessa globalização econômica que nós temos hoje, e está ligado por redes bastante complexas, né? E aí você tem grandes transnacionais que podem caracterizar esse momento. E uma coisa interessante, a teoria do encolhimento do mundo, uma proposta de David Harvey, é justamente a ideia de que o avanço das técnicas permite com que ocorra uma noção distorcida do que é o espaço e do que é o tempo, porque o avanço das técnicas altera o fluxo das coisas, altera também a minha relação com o meio e altera também a minha percepção do meio, chegando ao momento de estranhar o que é o meio. Então, o meio científico, né, o meio informacional, ele está relacionado, né, com o maior desenvolvimento das técnicas e alteração do espaço geográfico, né, tornando-o artificializado. Só vou ficando por aqui, né? Eu espero que o vídeo tenha ajudado bastante, né?
Agradeço bastante a atenção. Vamos em prol da divulgação científica, vamos em prol da ideia da ciência como construtora do novo pensar. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.